Começando a Copa América Centenária e o Brasil vai não como favorito. Mas o que levou o futebol brasileiro a realmente entrar nessa decadência e, fundamentalmente, deixar o protagonismo do futebol na América do Sul? Bem, gente, hoje eu vou falar para vocês a respeito da seleção brasileira. Não vou escalar time, até porque time é uma coisa de cada um, mas vou falar um pouco a respeito dessa decadência do futebol brasileiro e o porquê que eu acho. Além do porquê, vou mostrar na prancheta, taticamente, como eu entendo que o futebol brasileiro joga melhor e como aparece mais o nosso futebol. O Brasil começa essa Copa América Centenária no jogo contra o Equador, posteriormente tem Haiti também pela frente, termina a participação contra a equipe do Peru, porém sem protagonismo algum. Se formos olhar a equipe do técnico Dunga, ela não é uma das favoritas a vencer, pode até vencer. Numa Copa América onde o Lionel Messi está chegando depois da hora, a Argentina está com vários problemas, o Chile está enfraquecido, o time do Equador, que vinha numa campanha muito boa nas eliminatórias, mas nos últimos 3 jogos vem rateando bastante, não dá para apontar um super favorito. Duas equipes que eu gosto bastante e que estão em ascensão no futebol das Américas, na minha opinião, são Uruguai, aqui na América do Sul, e lá na América do Norte, a equipe do México, que também tem um bom time, tem a base campeã olímpica em 2012 ainda, um ótimo goleiro, o Ochoa, e é uma equipe que vai dar trabalho. Podem anotar isso daí. Bem, como eu dizia, a seleção brasileira chega sem protagonismo, principalmente porque o Brasil deixou para trás as suas raízes de futebol. E quando eu falo raízes, eu falo técnico e falo taticamente também. Como eu disse, eu não vou escalar jogadores, até porque jogador é uma coisa de cada pessoa. Cada um tem um gosto por fulano, beltrano, confia mais no jogador tal, ou imagina que tal jogador poderia acrescentar mais por ter menos idade, ou outro acha que poderia vir um jogador mais experiente. Então eu não vou nomear, mas eu vou mostrar taticamente como eu acredito que a equipe brasileira poderia, sim, aos poucos, voltar ao protagonismo do futebol. Mostrando aqui na prancheta para vocês. Agora eu estou com a iluminação aqui de frente comigo, né? Você pode ver que eu dei uma modificada no cenário, mas eu vou tentar fazer o possível para que a luz não reflita na prancheta e vocês possam enxergar os botões aqui no campo magnético. Bem, gente, essa equipe joga no 4-3-3, com os 4 zagueiros aqui atrás, né, a linha de defesa, 2 zagueiros centrais e os 2 laterais, um volante. Vocês podem ver que eu coloco esse volante à frente da linha dos laterais, e eu coloco dessa maneira, só para explicar para vocês, porque no esquema tático, o Brasil sempre teve volantes de muita qualidade. O Brasil teve Zito, o Brasil já teve Clodoaldo, o Brasil já teve Toninho Cerezo, Falcão, Alemão, jogadores de alto nível técnico, com a bola nos pés. Então, esse jogador aqui, seria o jogador da saída de bola, de fato. O jogador que faria a função do primeiro e segundo volante. Pode ver que no meu esquema aqui eu jogo com apenas um volante. Esse jogador seria responsável aqui por ficar mais próximo dos zagueiros na hora que a bola saísse, quando a bola estivesse aqui no ataque, e no posicionamento tático ele fazia aqui a fechadura do cadeado à frente dos 2 zagueiros. Então observem que eu não estou falando de um volante que vai ficar só na frente da zaga, eu estou falando de um cara que tem capacidade para sair jogando e que deve ter essa capacidade, inclusive para fazer a infiltração, porque vai chegar um momento do jogo que todo mundo vai olhar, olha só,
O volante fica lá atrás, os laterais saem e ele está ficando próximo dos zagueiros. Bem, vão marcar os laterais. Então os laterais ficam e o volante começa a sair. E nessa saída dele, como armador, uma hora ele pisa dentro da área. E nesse momento que ele pisa dentro da área, é o momento em que ele pode sim fazer o gol. Então um jogador tecnicamente bem dotado aqui nessa posição é fundamental. 2 meias, um atacante aberto por um lado, o outro pelo outro, né? Um aberto pelo lado esquerdo, um aberto pelo lado direito, e o centroavante aqui dentro da área. Esse centroavante aqui pode ser o falso 9? Deve. Deve, porque tem que ser um cara com mobilidade, porque ele é o único que joga dentro da grande área. Ele praticamente é solitário. Porém, você vai me perguntar, Carpazão, mas os jogadores que vêm de trás não podem fazer essa companhia? Logicamente que podem. Por exemplo, fazendo uma simulação aqui de uma jogada pela esquerda, com a saída aqui dos jogadores. Esse jogador aqui, ó, vai fazer a infiltração dentro da grande área, junto, gente, eu ainda não acostumei ainda com essa nova iluminação, tá? Então, tenha um pouquinho de paciência comigo. Esse lateral também chegando, os meias aproximando, o volante ficando aqui, ó, na entrada da grande área e jogando com os dois zagueiros aqui, ó, na linha do meio do campo. Por que jogar dessa maneira? Essa é a forma, é o formato tático que é a cara do futebol brasileiro. O futebol brasileiro sempre jogou dessa maneira, com os laterais avançando, com os zagueiros jogando na linha do meio do campo e, logicamente, com o volante ficando um pouco mais para compactação. Em certo momento do jogo estão marcando os meus laterais, eu não estou conseguindo. Volta esse cara para cá e ó, começa a fazer a infiltração aqui, ó, chegando com 3 armadores pelo meio. Esse zagueiro voltando um pouco, esse lateral também voltando, fazendo a parte aqui, ó, do zagueiro central, esse aqui fazendo a sobra, e esse fazendo o quarto zagueiro. Então, isso daqui é uma demonstração de que o futebol brasileiro tem sim capacidade para fazer algo de bom dentro de um esquema tático. Não é tão difícil. O problema é que tem algumas pessoas que estão tão presas aos esquemas, né, os esquemas táticos, né, do futebol, que eles esquecem de olhar a natureza de um país. O Brasil tem por tradição jogadores técnicos no meio do campo. E esse esquema também, ele dá essa opção aqui, ó, de na volta para o meio do campo, com o Brasil perdendo a bola, utilizar um 4-1-4-1, com 4 jogadores aqui à frente, aqui, um volante e essa linha de defesa. Tem essa possibilidade também. Tem outra possibilidade, Carpazão? Tem. Observem que aqui do lado esquerdo eu tenho um jogador que na minha seleção é o Neymar. Na minha seleção o Neymar joga aberto pelo lado esquerdo, onde ele no Santos se consagrou, onde ele no Barcelona joga também. E aí você vai falar para mim assim, tá, mas e se eu não quisesse, eu achar que ele está voltando muito, está se cansando? Eu acho isso uma grande bobagem, tá? Porque eu acho que o jogador no Brasil passa muita mão na cabeça. Daria para fazer um outro esquema sem a bola? Lógico, dá para fazer um 4-4-2 com isso daqui. Sabe como? Com a bola jogando assim 4-3-3 e sem a bola. Se você tiver, por exemplo, desse lado aqui um jogador taticamente bom, como por exemplo, eu vou sugerir o William, esse jogador volta, fazendo a compactação do meio do campo, sem a bola. O Neymar viria mais pelo meio e aqui, ó, abriria esse outro meio aqui, fazendo um 4-4-2. 4-4-2 é inglesa, né? Que é aquele 4-4-2 com meio atacante. Dá para fazer assim também. É questão de você treinar. Treinando, tudo acontece. O que não pode é a gente começar uma Copa América sem protagonismo e, fundamentalmente, com um futebol tão empobrecido como tem sido o do futebol brasileiro atualmente. Sem grandes títulos, tomando grandes goleadas, como foi no caso na Copa do Mundo, nos jogos contra a Alemanha e Holanda, 7-1
e 3-0, e passando vexame contra times pequenos do futebol sul-americano e mundial, onde o Brasil tem praticamente um parto para ganhar um jogo. Bem, eu falei que não ia colocar a escalação, não ia citar a escalação de jogadores, mas você pode citar a sua escalação. Quem para você seria os 11 do Brasil hoje? Seria nesse 4-3-3 que eu sugeri, que eu acho que é a cara do futebol brasileiro? Outro esquema qualquer? Enfim, dê as suas sugestões, coloque aí nos comentários os jogadores que para você deveriam estar integrando a seleção brasileira e também o porquê de nós estarmos sempre sem o protagonismo do futebol mundial atualmente. Bem, gente, um abraço a todos e até a próxima!